Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um dia de meditação e leitura da nossa Filoteia de São Francisco de Sales. E hoje eu vou trabalhar com vocês 2 capítulos, tá? Porque são 2 capítulos mais curtos e cheio aí de bons conselhos, mas que a gente pode ter um maior proveito trabalhando os dois juntos e para dar tempo da gente conseguir terminar até a Páscoa essa segunda parte, que aí a nossa meta de Quaresma estaria muito, muito bem cumprida. Então vamos lá. Deste capítulo, que é o capítulo 15 da segunda parte, então, lembrando que a segunda parte nós estamos falando ali da oração, da vida de devoção, da parte positiva, né? A gente falou da parte negativa no começo, na primeira parte, que era aquela vencer o pecado, e agora nós estamos falando dessa parte do amor, né? Da oração. Vamos seguir com a parte positiva quando ele começa a falar das virtudes, né? Não é o que nós não iremos chegar a trabalhar isso nessa quaresma, né? Que é um pedaço bem longo dele. Quem sabe futuramente a gente possa retomar. Mas eu acredito que se você fizer bem a primeira e a segunda parte, você chega ali para a terceira e consegue voar sozinho, tá? Porque ali realmente a gente vai se encher de vida, né? A gente tira aquele vírus que está nos matando, que é o vírus do pecado, e a gente passa a se encher de saúde espiritual, que é a vida de oração, a vida da graça. Então aqui ele vai falar de outros exercícios públicos e comuns, e aqui a gente precisa fazer aí uma contextualização. Ele começa falando assim, que nos dias santos, seriam aqueles dias de preceito, né, dias que a gente tem que santificar, e os domingos, que né, já é mais óbvio para a gente, é preciso assistir o ofício das horas e as vésperas. O que ele está querendo dizer aqui? Você sabe que os padres rezam o breviário, eles rezam a liturgia das horas. E quando a gente, na época de São Francisco de Sales, era comum que os padres rezassem nestes dias, né? Aqui, ó, antigamente era comum o padre rezar o ofício das horas, atualmente chamado de liturgia das horas, na igreja, publicamente, com a participação dos fiéis, especialmente o ofício das vésperas, tá? Então era muito comum que os padres rezassem isso publicamente na igreja, então os fiéis poderiam se achegar e rezar com ele, e né, em especial as vésperas, que é aquela oração de mais ou menos das 6 horas da tarde. Então, o padre, ele reza as horas canônicas, então ele tem uma oração da manhã, uma oração do meio da manhã, uma oração no meio-dia, uma oração no meio da tarde, uma oração da vésperas, que é das 6 horas, é a oração das completas, que finaliza o dia. Então ele tem uma série de orações que ele é obrigado, por dever, né, de Estado, por ser padre, a fazer. E ele rezava isso. Tirando essa contextualização, né, a gente sabe que os padres não rezam isso publicamente nas igrejas, então não tem como a gente fazer isso que São Francisco de Sales está falando. Mas o que nós podemos tirar disso? Ele está falando que nos dias santos e nos domingos são dias em que nós devemos fazer algo a mais, porque são dias em que nós devemos santificar para Deus. Tá? Então, se você busca ter uma vida de devoção todos os dias, é normal que no domingo você queira fazer algo especial, porque é o dia do Senhor. Poxa, Fabiano, mas eu vou à missa, tá? Mas você entende que se você vai à missa todos os dias, talvez no domingo você precise fazer algo ainda melhor. Então ele fala que assim, essas orações públicas, elas são importantes, porque a gente se coloca em comunhão com a igreja. Tá? Ele até fala, você poderia fazer isso particularmente, mas essa oração comum. Então, por exemplo, aqui, né, perto de casa, a gente tem uma paróquia que tem adoração. Ela expõe o Jesus Eucarístico antes das missas. Então, poxa, chegar meia horinha antes, chegar uns 15 minutinhos antes para participar daquela adoração publicamente, talvez seja uma boa motivação para você fazer isso que São Francisco de Sales está falando. Talvez reze o terço antes das missas aí onde você participa, talvez seja uma boa oportunidade. Não sei, tá? O que pode haver aí na sua comunidade que você poderia participar publicamente. Se não, chegar mais cedo, vou rezar, fazer minha oração aqui, vou fazer minha oração na capela mesmo, mas vou fazer algo a mais, tá? Então ele coloca essa é a principal intenção. A gente sabe que
né, a vida da igreja está um pouquinho diferente nesse sentido pastoral do que a época de São Francisco de Sales. Mas a gente pode pegar o espírito do que ele está trazendo para nós. E ele também fala, entra de boa vontade nas confrarias, né? O que poderia dizer aqui para nós, né? Isso aqui a gente poderia entender, as confrarias como os grupos. Participa aí de um grupo, né? Pode ser um apostolado de oração, pode ser um movimento da igreja que você participe, né? Algum grupo, por exemplo, a gente participa dos terços dos homens. Tem gente que participa do grupo de estudo bíblico, tem gente que participa de um movimento específico da igreja, né? Eu sou do Opus Dei, eu sou do Reino Cristo, como é o meu caso. Isso traz para você vivências comuns. Então, por exemplo, no Reino Cristo, né? E ele fala aqui, ó, as confrarias, embora elas não sejam de preceito, ou seja, elas não têm obrigação, você não é obrigado a entrar numa confraria, elas são recomendadas. Então, por exemplo, no Reino Cristo, eu tenho lá, a gente tem a hora eucarística mensal, onde todo o movimento se reúne para rezar, né, para fazer o momento de adoração. Para além disso, nós temos a vida de equipe dos membros do Reino Cristo. Então, são equipes, funcionam como uma célula, um grupo que a gente faz um encontro com Cristo, que é um roteirinho ali de oração e partilha do movimento Reino Cristo. Então, esses encontros com Cristo na equipe e essa hora eucarística são manifestações públicas e são valorosas, né? E São Francisco de Sales vai dizer isso, olha, você poderia fazer coisas na sua devoção privada, mas, né, e que talvez alguns agrade mais fazer em particular. O fato é que Deus é mais glorificado com a união e partilha que nós fazemos dos benefícios com os nossos irmãos e próximos. Então, e tem muita riqueza espiritual de você ser parte de um grupo, tá? E partilhar esses benefícios. Então, eu partilhei aqui, por exemplo, o básico do que a gente faz, né? O encontro com Cristo na vida de equipe e a hora eucarística. Sei, por exemplo, né, no Opus Dei você tem os recolhimentos, você tem os círculos ali, então você tem momentos ali que você faz isso que São Francisco de Sales está propondo. Estou tentando trazer isso para a nossa realidade da igreja de hoje, né? Então poderia ser um grupo de oração, poderia ser uma célula, né? E a própria célula, por exemplo, os grupos de oração, você tem momentos ainda maiores, né? Congressos e tudo mais. Então aquilo também traz vida para a sua vida espiritual. E aí, além disso, né, deixa eu ver só o que ele finaliza aqui, o mesmo direito de toda espécie de oração e devoções públicas, as quais devemos levar na medida do possível nosso bom exemplo para a edificação dos próximos e o nosso afeto para a maior glória de Deus. Tá? É o que, completando o que a gente estava falando. No outro capítulo, ele vai falar sobre como devemos honrar e invocar os santos. Então, acho que até tem uma similaridade dessas questões de exercícios públicos com esse exercício. Deus é comunidade, Deus é família, Deus são três pessoas, mas um único Deus. E Deus dispôs as suas criaturas de forma como que elas precisassem umas das outras. Então nós temos santos, nós temos os anjos, nós temos os seres humanos. E Deus poderia nos salvar diretamente, mas Ele, exatamente por ser esse Deus participativo, esse Deus onde nós temos pessoas em comunhão, né, o mistério da Trindade, não vou usar aqui aprofundar na explicação para não cometer também nenhum erro doutrinário, mas para deixar bem claro para vocês, a participação um dos outros na salvação do outro é algo desejado por Deus e algo que fala do próprio Deus, que é a Trindade. Então, isso explica bem essa primeira parte dessa oração da Assembleia, dessa oração pública, e explica bem essa aqui também, de honrar e invocar os santos, porque Deus que pode nos salvar diretamente não quis nos salvar diretamente, porque experimentaríamos mais da sua plenitude vivendo desta forma, um sendo suporte na vida do outro, um ajudando na vida do outro. E desta forma, as santas almas dos que morreram, né, aqueles que morreram na santidade, eles podem nos trazer muitos benefícios, né? Não só para pedir uma graça específica, uma cura, né? Um emprego, coisas que às vezes a gente faz e Deus nos concede também como consolação para fomentar e aumentar a nossa fé,
Mas ele fala assim: juntemos os nossos corações a estes celestiais espíritos e almas bem-aventurados. Ou seja, eles já cantam as glórias do Senhor no céu e nós podemos ali com eles, né, mais perfeitamente bendizer ao Senhor. Então, ele vai dizer aqui também que de forma especial nós precisamos honrar, né, a sagrada e gloriosa Virgem Maria. Assim, ela é a mãe do nosso soberano Pai e, por conseguinte, ela é mãe do nosso soberano Pai e, por conseguinte, nossa avó. Então, assim, ele tá trazendo assim, né, como Deus. Ela é a mãe do filho, da pessoa filho, mas ela é mãe de Deus. Então, não se separa o filho, né? Não se separa. Então, ele está fazendo aqui uma retórica para nos mostrar, né? Ela é mãe, mas ela também é vó. Ela tem um verdadeiro amor filial por nós. Recorramos, pois, a ela, como seus netinhos, e lancemos-nos no seu seio como com uma confiança perfeita. Tenhamos ela, para com ela, um coração verdadeiramente filial. Então, ele já falou da questão dos santos, já falou especial de Nossa Senhora, e ele vai falar aqui também: torna-te muito familiar com os anjos. Então, se dê conta muitas vezes que a presença dos anjos é real e que eles influenciam nas nossas vidas. Ele fala assim: tenha reverência, além do seu anjo da guarda, tenha reverência ao anjo da sua diocese. Então, dioceses, paróquias, né, instituições religiosas, cidades, elas têm anjos padroeiros. Então, não são só pessoas que têm anjos da guarda, né? As cidades também têm anjos da guarda. Então, de modo especial, invoque esses anjos. Peça também, muitas vezes, você vai tratar de um negócio com alguém, vai ter uma conversa difícil com alguém, reze para o anjo da guarda dessa pessoa. Ele fala assim, ele vai contar a história, né, do bem-aventurado Pedro Fabro, que foi um dos fundadores, né? Quem fundou a Companhia de Jesus foi Santo Inácio de Loyola, mas ele era um grande amigo de Santo Inácio, né? Foi o primeiro companheiro de Santo Inácio e participou ali desse processo de fundação. E ele viajou para vários lugares em missão, e ele dizia assim que muitas e repetidas vezes ele experimentou consolações por ter saudado ao chegar a cada paróquia o anjo da guarda protetor dela. Então, muitas vezes, coisas foram desenroladas, problemas foram resolvidos, corações se abriram, porque ele invocou o anjo da guarda ou daquela pessoa, ou daquela paróquia, ou daquele local. Então, ele fala, muitas vezes ele experimentou isso. Então, ele fala que a gente precisa invocar, né, a intercessão dos anjos. E ele fala assim, escolhe também alguns santos particulares, cuja vida possas apreciar e imitar. Então, pode ser que tenham ali alguns santos que falem mais a sua vida, que toquem mais seu coração, seja por similaridade com algo em específico, seja por admiração. E ele fala também para você, de forma especial, ter devoção ali para o seu santo de batismo. A gente sabe que hoje nós temos muitos nomes aí que não correspondem ali ao nome de um santo. Mas muitas pessoas têm nome sim de santo. Então, primeira coisa, pesquisa se o seu nome de batismo ele tem um santo homônimo. Se tiver, busque pedir a intercessão dele também. Se não tiver, com certeza no dia do seu nascimento você tem um santo daquele dia. Então, busque aquele santo do dia do seu nascimento, né? Então, esse auxílio do céu fala muito de Deus para nós. Então, essa questão de nós precisamos aqui embaixo, com os nossos irmãos, estar unidos na vida da fé, como ele falou, das confrarias, das orações públicas, assim como também nós precisamos estar unidos à Igreja do Céu. Deus quis dispor as coisas assim, dispor as suas graças desta forma, da forma como que cada um de nós precisássemos uns dos outros, né? Nós vemos lá, São Padre Pio, ele tinha a capacidade de bilocar. Se Padre Pio tinha a capacidade de bilocar, muito mais Jesus teria essa capacidade. Mas Jesus envia 12 apóstolos, Jesus envia os 72. Por que ele envia? Porque assim é o jeito de Deus fazer as coisas. Ele quer que nós possamos dar algo nosso para o outro e receber algo dele através de um irmão. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.